né, para profetizar, né, contra o povo do Oriente Médio, né, irmãos, que é o povo do Oriente Médio, que é o povo do Irã, que é o povo do Iraque, que é o povo do país do Talibã, os muçulmanos, né, o povo que apoia, né, a pedofilia, que apoia o crime, né, contra crianças, que apoia você tirar a infância. Então hoje eu estou aqui para profetizar contra esse povo, o povo do Oriente Médio, e dizer, assim diz o Senhor, Deus vai levantar nações, juízes de verdade, para julgar esse povo, para julgar o Iraque, para julgar o Irã, para julgar os Talibã, para julgar o país dos muçulmanos. Deus está levantando juízes, segundo a minha palavra, porque a primeira é de Deus. Países que dão força à pedofilia, países que dão força ao estupro, países que dão força a casamentos de homens de 40 a 50 anos, casar com crianças de 8, 9 anos, país que o presidente não presta, países que os presidentes psicopatas não prestam, é o país dos Oriente Médio. Assim diz o Senhor. Deus vai derrubar o governo de vocês. Deus vai levantar libertadores dos internacionais para resgatarmos as nossas crianças. Porque a Bíblia, ela é bem clara quando ela diz que Deus enviou 2 anjos a Sodoma e Gomorra, né? E chegando em Sodoma e Gomorra, ali era um costume de abusadores, né? Se você for ver, Deus envia 2 anjos àquela cidade para olhar e para ver se o pecado, se aquilo que diziam a conduta chegava. Deus enviou 2 anjos, né? Deus enviou 2 anjos ao Oriente Médio. Deus enviou anjos de Deus para ver se o que eles estão fazendo naquele país confirma, porque a punição de Deus, a consequência de Deus vai chegar. Porque as crianças do Oriente Médio, irmãos, casando com crianças de 9, 10, 8 anos, casando com homens de 40, de 30, de 50 anos. Então Deus está levantando libertadores, assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus vai destruir esse povo. Nos Estados Unidos, a lei já começou a valer, porque Deus levantou o Trump, né, que é o presidente dos Estados Unidos, já começou a lei do fuzilamento para estuprador nos Estados Unidos. Já morreu um bocado, porque um país que tem lei tem ordem, porque Deus está se levantando a favor. A mesma coisa no nosso Brasil, onde crianças, onde mulheres, onde a pedofilia, onde homens velhos de 50, 60 anos, né, saem com crianças, né, com jovens, com adolescentes. Deus está levantando um libertador. E graças ao bom Deus nos Estados Unidos, a lei, ela funciona, porque tem um presidente que colocou ordem, né? E se você for observar, né, o dia primeiro foi o dia do fuzilamento nos Estados Unidos. Porque a Bíblia, irmãos, não, a Bíblia, ela não é contra a Bíblia não é contra a morte. Você sabia disso? Que a Bíblia, ela não é contra a morte. A Bíblia não é contra um estuprador morrer. A Bíblia não é contra o cara que matou também tem que morrer. A Bíblia não é contra essas coisas. A Bíblia, ela é contra aquilo que não tem lei. Entendeu? Se você tem lei, por que a Bíblia ela é bem clara? Que o salário do pecado é a morte. A Bíblia é bem clara que tem pecados que só a morte. Nos Estados Unidos tem lei. E qual é a lei? Lá, se você estrupar, você vai morrer. Lá, se você casar com uma de menor, você vai morrer. Então, a Bíblia, se você for observar Deus, ele sempre foi justo. Ele sempre foi juiz, né? Você vê que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, porque era um povo pecador, não só contra Deus, era um povo pecador contra a sua conduta, era um povo do Oriente Médio,
era um povo como o Irã, como o Iraque, como os talibãs, né? Como o Paquistão, países que obrigam crianças a casar. Mas eu, como profeta, eu estou aqui para profetizar contra vocês. Assim diz o Senhor, segundo a minha palavra. Deus vai levantar um presidente que vai invadir o Paquistão. Vai começar uma guerra mundial no Paquistão, no Irã, no Iraque. Porque Deus está levantando libertador para libertar nossas crianças da pedofilia e do estupro, né? Porque são países, Oriente Médios, que obrigam crianças de 9 anos a casar. São países que você vê que esses dias uma criança morreu de hemorragia renal no ânus, porque casou com um homem de 40 anos. Então, Deus está levantando uma guerra internacional. As espadas de Deus estão apontadas para o Irã, para o Paquistão, para o Irã e para o Iraque. Países que submetem as crianças a estupro, que apoiam a pedofilia. Países que permitem casamento de um cara de 40 anos com uma menina de 10, 8 anos. Deus está levantando o libertador, que vai libertar as crianças do Paquistão, as crianças do Iraque, do Irã, desse abuso. Porque se você for ver, a Bíblia é bem clara. Para esse povo, para estuprador, a morte. Para pedófilo, a morte. Não tem cura para pedofilia. Não tem tratamento, não tem pena para estuprador. Por isso que os Estados Unidos hoje é um dos melhores lugares para você morar. Porque lá a lei funciona. Porque lá a lei serve. Por isso que a Bíblia, ela nunca foi contra você tirar a vida. Não, a Bíblia não foi contra você tirar a vida. A Bíblia ela só concorda com a lei. Se toda lei ela é constituída por quem? Por Deus. Toda lei é constituída por Deus. Toda lei é constituída por Deus. Se você sabe assim, não entre, isso aqui é proibido, e você entra, você não é inocente. Então a Bíblia, a Bíblia sempre foi a favor da pena de morte. Entendeu? A Bíblia ela sempre foi a favor do certo. Jesus ele cumpriu a lei para que ele viesse morrer, para que nós viéssemos ser salvos. Se Deus não poupou o seu filho ao sacrifício, por que nós vamos poupar um estuprador? Por que nós vamos poupar um pedófilo? Por que nós vamos poupar o povo do Irã, o povo do Paquistão, o povo do Oriente Médio, que casam com criança, estupram criança, casam com criança? Isso é a lei do país deles. Se Deus não poupou seu filho único, por amor de mim e de você, por que Deus vai poupar um estuprador, um pedófilo, o país do Irã, Paquistão? Deus vai punir vocês do Oriente Médio. Deus vai cobrar de vocês cada pedofilia, cada casamento com criança infantil que vocês estão fazendo no Irã. Deus vai punir vocês do Oriente Médio. 4 nações vão se juntar contra vocês e vão derrubar o governo de vocês. Vão matar vocês. Não tem cadeia, não tem prisão. Pena de morte para o povo do Oriente Médio. Pena de morte para o povo do Oriente Médio. Deus está levantando juízes. E eu, como profeta, eu vim aqui para profetizar que Deus vai matar vocês. Deus vai destruir vocês do Oriente Médio. Paquistão, se prepara, Talibã. Irã, se prepara. Iraque, vocês nos seus países, presidentes, que apoiam o estupro, a pedofilia, que apoiam o estupro e a pedofilia, que são filhos da maldade, que estão no governo. Deus está trazendo juízo sobre vocês. Deus, onde vocês estão roubando a infância de crianças. Onde vocês estão roubando a infância de crianças de neném. Você vê que no Paquistão, uma criança, né, casou com um homem de 40, 50 anos.
Deus, eu como profeta, eu tenho que profetizar contra o Paquistão, contra o Irã. Deus está levantando 4 nações poderosas para abater, para tomar conta do país do Paquistão, Iraque e os muçulmanos. Países que obrigam crianças a casar, a ter relações, a ser casado como esposa e esposo. Deus está levantando, porque para eles é uma cultura normal. Para Deus e para a gente, que somos brasileiros, que somos de fora, isso é uma cultura abominável. É a mesma coisa de você adorar outros deuses. É contra, né, a infância, é contra a criança. E eu aqui como profeta, estou para dizer que, né, eu como profeta, eu estou aqui para profetizar contra vocês, contra outros países, né? E Deus vai levantar, já levantou, irmão, libertadores, né? Já levantou libertadores, já levantou pessoas para invadir o país, tirar as crianças daquela escravidão, daquele submundo, entendeu? Escravidão, submundo, que é um mundo perverso. Então a Bíblia diz que o mundo ele já é do maligno, né? Quando Deus diz que o mundo já é do maligno, tem orientes que já são, tem país que já é do mal. Entendeu? Você vê que no Iraque aprovou uma lei em que o cara pode espancar a mulher, em que o cara pode bater a mulher, só não pode quebrar nenhum ossos e nem matar. Então você vê até que ponto chegou o mundo, né, irmãos? Você vê que tem países que estão liberando casamento de homens com animais. O cara casar com um cachorro, o cara casar com uma égua, com um cavalo, seja com que bicho for, o país autoriza casamento. Tem países que estão autorizando casamento de animais, né? Tudo o que a Bíblia reprova, a humanidade comete. Você vê que se você for seguir na Bíblia, Isaac ele casou na Idade Média aos 40 anos, porque já era alguém formado, já era alguém que entendia. Então você vê que o casamento, você vê que tudo, né, que a Bíblia condena, que Deus abomina e que nós também, porque vivemos na Bíblia, você vê que os outros países estão fazendo. Maldito o homem que deitar com outro homem. Deus levantou o presidente dos Estados Unidos para colocar homem com homem, mulher com mulher. Você vê, maldito o homem que deita com animal, que coabita com animal. Você vê que em outros países pode o cara casar com um cachorro, um cara gato, com qualquer tipo de bicho, o cara ter relação. Você vê que virou lei. Porque a intenção do mundo é destruir, né? É profanar aquilo que é santo, as coisas de Deus, contra perder os seus costumes, como disse o apóstolo Paulo, os seus costumes, os usos natural. Então estamos no final dos tempos. Estamos vivendo o tempo de Sodoma e Gomorra. Por isso que Abraão ele temia de Isaac voltar para sua terra de origem, né? Que provavelmente era o Oriente Médio, né? Oriente Médio. Você vê que Abraão fala assim: de jeito nenhum vocês levam meu filho de volta para aquele lugar. Porque Abraão, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus. O que tem costumes de terra, de países, que é abominável para você, mas você não pode falar. Você não pode fazer nada. Mesma coisa na Coreia do Norte ou Coreia do Sul. Pessoas morrem porque pregam o evangelho, né? Pessoas é fuzilada, né? Porque lá só pode uma lei. Então, até quando vamos fingir que não estamos vendo isso? Mas hoje nós estamos aqui no nosso Brasil, temos força para falar. O tempo que você usa a sua rede, a sua rede de internet,
o tempo que você usa o seu canal para escrever, para fazer aquilo, vai lá e comenta. Vai lá e fale. Porque a Bíblia, ela é bem clara, irmãos. A Bíblia, ela é bem clara. Olho por olho e dente por dente. Quando olhamos na Bíblia que Deus mandava matar a cidade, destruir a cidade de crianças, pessoas que cresciam naquela cultura, pessoas que cresciam naquele conhecimento, né? Só que para mim e para você não é normal. A Bíblia, não só a Bíblia, se nós abominamos, hoje nós aqui brasileiros, cariocas do Rio de Janeiro, irmão, o cara casar com prima, porque esse é o nosso costume. O cara namorar prima, sair com prima pra gente aqui, é sempre com irmã, irmão, entendeu? Mas cada um com o seu cada um. Então eu tô aqui como profeta para dizer para você, presidentes do Talibã, presidentes do Paquistão, que é o Talibã, da Coreia do Norte, que é aquele porco, né? Coreia do Norte, Iraque, Deus vai punir vocês. Deus está levantando juízes para julgar os casos que vocês têm feito, cometido na terra. Só que para vocês eles não vão ser presos, porque é lei no país deles, porque é liberal. Só que para nós que somos servos de Deus e somos profetas, estamos profetizando a ruína do Paquistão, a ruína do Iraque, a ruína do país dos muçulmanos, a ruína da Coreia. Deus vai trazer juízo para vocês entenderem que Deus é justo. Deus viu, desceu e não gostou. E vai libertar o povo da escravidão da Coreia do Norte. Vai libertar o povo da escravidão dos muçulmanos. Vai libertar o povo da escravidão do Iraque, do Irã. Vai libertar o povo da escravidão do Paquistão, que lá quem manda é o Talibã. Deus está entrando com juízo nesses países. Deus viu a pedofilia. Deus viu o que eles estão fazendo no Oriente Médio. Estão casando homens estrupadores, pedófilos. Estão casando, estão estrupando as crianças. E é lei lá, que lá você pode no Oriente Médio. Só que o Deus que eu sirvo, ele vai punir os muçulmanos. Ele vai punir a Coreia do Norte. Ele vai punir o Irã, o Iraque, o Paquistão. Deus vai punir vocês, seus estrupadores, seus pedófilos. A ira de Deus vai punir. Deus está levantando juízes para julgar a causa do povo. Deus está levantando juízes para trazer a sentença. Deus ouviu o gemido das crianças, a dor, o sofrimento no Paquistão, e desceu para livrar. Deus vai trazer libertação. Da onde vai vir, eu não sei, mas Deus vai trazer libertação. Deus vai trazer salvação para aquelas crianças do Paquistão, para aquelas crianças do Iraque, para as crianças onde os muçulmanos também estão. Se maldito é o homem que deita com outro homem, maldito é o homem que deita com uma criança. Essa palavra maldito significa alguém amaldiçoado, que não tem jeito. Então essa pessoa, ela é digna de morte. Ela é digna de ser sentenciada. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho e dente por dente. A cobrança de Deus. A sentença de Deus está chegando. O tempo de Deus. O juízo final para o Paquistão, para o Irã, para o Iraque, para os muçulmanos estão chegando. Para a Coreia do Norte. Vocês que se acham intocáveis, porque tem bombas nucleares, porque tem as melhores armas automáticas, tem os melhores drones. Deus sempre vai levantar alguém mais poderoso do que você. Como dizemos aqui no Brasil, se você é brabo, você vai encontrar um mais brabo. Se você é forte, você vai encontrar um forte. Se você, Deus está levantando juízes
Deus está levantando juízes, 4 nações poderosas para tomar o Paquistão, Irã, Iraque, Coreia do Norte. Deus está trazendo juízo. Deus está trazendo juízo sobre o Irã, Iraque, Paquistão, Coreia do Norte, os muçulmanos. Deus vai trazer juízo, porque vocês provocaram a ira de Deus. Vocês usaram e abusaram da misericórdia de Deus. E por isso, Deus está trazendo juízo para punir vocês. Vocês vão ser punidos. Vocês que acham né, que vão continuar fazendo o que vocês estão fazendo, né? No Irã, no Iraque, no Paquistão. Até que ponto vocês chegaram, né? Por isso que eu digo, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? E vocês aí conseguiram, né? Cair Paquistão, conseguiram Irã, Iraque, Coreia do Norte, porque eu tô aqui como profeta para profetizar a ruína e a queda de vocês. A hora de Deus chegou contra Irã, Iraque e Paquistão. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E vocês conseguiram cair na mão do Deus vivo, porque a cobrança e a justiça de Deus chegou. Pena de morte para estuprador.